Meus irmãos, estamos no nosso mês, então, da EBD, o mês da educação, com esse grande tema, ensinar para transformar. Passamos pelo nosso mês de missões mundiais com o tema Vamos completar a missão. A nossa divisa é Mateus 28, 19 e 20. E eu trouxe hoje para a nossa reflexão o tema Ensinados por Jesus. Quando nós somos ensinados por Jesus, nós cumprimos, então, a sua ordem, a ordem de ir e fazer discípulos. A igreja que vai é a igreja saudável. O missionário que vai ao campo, ele precisa ter uma doutrina saudável, ele precisa ter a Bíblia e reconhecê-la como única regra de fé e prática. O missionário ele não pode só apenas ir. Eu vou ali fazer missões. Eu vou ali pegar um avião, atravessar o oceano. Já pensou, Paulo? Chegar lá do outro lado e ele não tem a base bíblica. Ele fala qualquer coisa menos sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho. E a ordem de Jesus foi: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, há algo que o missionário precisa fazer, é ir e pregar. Mas pregar o quê? O Evangelho de Jesus Cristo. Então, missões, ensino, Bíblia, tem tudo a ver. Missões, irmãos, não é ação social. Tem gente que confunde. Eu vou ali fazer ação social, estou fazendo missões. Não. A ação social pode ser uma ferramenta para que você inicie uma conversa evangelística com aquela pessoa. Mas Jesus Cristo precisa, então, ser pregado a todas as pessoas, a todos os povos, a todos os grupos de povos em todo o mundo. Então, é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os ensinamentos de Jesus. Chegamos nessa primeira quarta-feira do mês de abril, nosso culto de missões, quarto mês do ano, está voando, né? A gente achou... Em janeiro a gente começou a planejar, né, Vivi, o mês de missões, a gente já está pensando em setembro agora. O que nós vamos fazer então no mês de setembro, porque a gente já está em abril. E aí a gente fala, né, mas é só setembro, daqui a pouco é agosto, está batendo a porta e a gente já, daqui a pouco, está fazendo cantata de Natal, ministro. Não vai ser nem Páscoa, vai ser de Natal, porque os dias estão corridos, são muitos afazeres nossos. E a gente já está no quarto mês, então, do ano. E aí, irmãos, quantos desafios nós já enfrentamos? Lembra aí, desde o 1º de janeiro, quantos desafios? Quantas coisas nós tivemos que enfrentar? Quantos lutos esse ano? Quantas perdas nós tivemos? Grandes desafios precisaram ser vencidos. E a pergunta que vem à minha mente é: o que fazer? Como agir? Tem um livro escrito por Charles Sheldon, intitulado Em Seus Passos, o que faria Jesus? Conhecido, best-seller mundial. Em Seus Passos, o que faria Jesus? E esse livro, ele conta a história de um pastor que desafia a sua igreja a praticar a fé genuína em Cristo Jesus. Então, a pergunta, em seus passos, o que Jesus faria, ou o que faria Jesus, ela começa a ser falada no meio da igreja. A igreja começa, então, eu preciso fazer isso. O que Jesus faria? Nós precisamos votar o envio de mais um missionário. O que Jesus faria? Nós precisamos mudar o nosso som, né, ministro? O que Jesus faria? Nós precisamos enviar mais missionários, contribuir mais. Há pedidos chegando, pedido para Nicarágua, pedido para o Paquistão, para a Tailândia. O que Jesus, então, faria? Nessa situação hoje horrenda que aconteceu, o que Jesus faria, qual é a atitude? Então, nesse livro, Charles Sheldon vai nos falar quais seriam os passos. E essa igreja aceita o desafio do seu pastor. E eles começam a praticar essa frase, a viver pela fé, a buscar em oração. Eles são orientados. Isso causa uma grande revolução na igreja. A igreja começa a viver pela fé genuína em Cristo Jesus. E a igreja é mudada, a comunidade é mudada. Irmãos,
Talvez a gente precise começar, como nosso pastor falou há pouco, a orar mais. Pedir mais a orientação do Senhor, a viver mais como Jesus Cristo vivia, a perguntar, Senhor, qual é a sua ordem para isso? Porque às vezes nós queremos fazer a nossa vontade do nosso jeito e não do jeito de Jesus. E do jeito de Jesus é o jeito certo, mas nem sempre é o jeito que a gente quer. Não é a sua vontade que tem que ser feita, é a vontade de Jesus Cristo na sua vida. E Ele vai usar você para a glória dEle. Você precisa dizer, Senhor, eu quero ser usado de acordo com a sua vontade. Nós precisamos então perguntar, Jesus, o que o Senhor faria? Precisamos ter a fé em Cristo Jesus. Nós temos, irmãos, um Deus que é extremamente didático. Ele ensina, Ele instrui, Ele corrige, Ele orienta. Esse é o nosso Deus. Nós temos o privilégio de termos um Deus que nos ensina. Ele não nos deixa ao léu, Ele não nos deixa nas dúvidas. Ele diz, essa é minha vontade, esse é o meu caminho. Ele deixou a palavra dEle, irmãos, escrita, para que eu e você possamos lê-la e entender qual é a vontade do Senhor. Nós precisamos buscar mais isso. Nós precisamos buscar mais compromisso com o Senhor, comunhão com o Senhor. Ele, irmãos, nos orienta não por mera palavra, mas Ele nos orienta por uma palavra que transforma vidas. Ele ensina para transformar pessoas. Não há ninguém no mundo, irmãos. Pode pensar numa pessoa aí mais terrível, que você coloca assim, não, aquele ali não tem jeito pela palavra do Senhor. Tem jeito porque ela é transformadora. Se a gente entrou aqui hoje com dúvida, que ela acesse hoje em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor transforma, e ela pode transformar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua vida, o seu negócio, em nome de Jesus. Porque as palavras ditas aqui, ditas na palavra de Deus, não são meras palavras. Não é filosofia humana, é a palavra poderosa do Senhor. Por isso que ensinar a palavra transforma. Por isso que missões não pode sair do lado do ensino, da palavra. Porque o missionário que vai, irmãos, pela fé em Jesus Cristo, acompanhados da genuína palavra do Senhor, ele será bênção onde ele estiver. Dificuldades vão vir, desafios vão vir, mas ele será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. Ele sempre ensina. Eu acho interessante na palavra do Senhor, porque Ele não joga apenas ordens vazias. Ele dá uma ordem e Ele explica por que Ele está mandando. Lembrem lá em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 15 a 17, Deus dá uma ordem ao homem. Qual foi a ordem? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí ele não solta isso e deixa, não, agora vai lá passear na floresta. Vai se divertir, não. Ele diz o porquê. Porque se você comer, certamente morrerás. Há uma consequência, há uma explicação de Jesus. Lá, irmãos, quando em Gênesis 6, 23, e do 20 ao 21, Deus falando com Noé, por que ele destruiria a humanidade? Olha, eu vou destruir a humanidade, construa a arca. Mas por quê? Por causa do pecado. Ele fala com Noé, por causa do pecado eu irei destruir a humanidade. Mas então ele passa a instruir a Noé, construa a arca, faça desse jeito, armazene comida, pegue ali os animais, coloque na arca. Eu vou proteger a sua família, eu vou proteger a sua descendência. Então Deus, Ele dá a ordem, mas Ele explica como fazer. Em Êxodo, a partir do versículo 25, Deus começa a orientar o povo a construir o tabernáculo, a colocar os oficiais ali no templo. Ele dá cada detalhe. Pega, irmãos, Êxodo e começa 25, 26, e veja como o nosso Deus é detalhista. Como o nosso Deus, Ele tem funções. Ele mostra para nós, através dessas funções no tabernáculo, a sua vontade. A forma de adorar, a glória de Deus sendo manifesta no tabernáculo. Da mesma forma lá no templo de Salomão, segundo as crônicas. Ele mostra da forma que Ele quer. Ele ensina ao povo a forma que Ele quer. E às vezes chegam muitas perguntas, mas como entender?
Pastor, eu não estou entendendo qual é a vontade de Deus, qual é o ensino de Deus. Irmãos, não é muito difícil. Ore e leia a Bíblia. Ore e leia a Bíblia. E aí os pastores estão aqui para te ajudar na orientação. Que às vezes a gente fica tão desesperado, olha, eu não estou entendendo, eu quero saber, eu quero entender. Vamos ler a palavra, o que a palavra fala. Vamos orar aqui. E Deus vai falar com você, irmãos. Ele vai te orientar. Não vamos entrar no desespero. Vai dobrar seu joelho lá no seu quarto, vai clamar ao Senhor, Senhor, eu quero te ouvir, eu quero entender. Fala, vai estudar a Bíblia, vai ler o Evangelho, Atos, para ver como a igreja se portava. Primitiva, o Senhor quer falar ao seu povo e a palavra está aqui. Está escrita. Precisamos abri-la para entender. Irmãos, Jesus Cristo, Mateus 28, 19 e 20, nos diz, como eu falei aqui no início, vão e façam discípulos. Fazer o quê? Batizando. Em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E além disso, fazer mais o quê, pastor? Ensinar. A ensinar o quê? A guardar o que eu vos ordenei, o que eu vos ensinei. Um verdadeiro relacionamento discipulador. Jesus quer, irmãos, que nós possamos pregar a sua palavra. E possamos criar, então, relacionamentos discipuladores com as pessoas. Caminhar com as pessoas. Dedicar tempo com as pessoas. Às vezes, irmãos, dentro da nossa casa, a gente está reclamando com Deus. O meu cônjuge não vem na igreja. Minha esposa, meu marido, meu filho, meu tio, meu avô. Mas a gente não cria um relacionamento discipulador com essa pessoa. A gente grita, a gente ora, em voz alta, fala, olha, você tem que ir para a igreja. Mas a gente não cria com essas pessoas um relacionamento. E Jesus diz, ensine eles também a guardar tudo o que eu tenho ensinado a vocês. E o que nós temos aprendido, irmão, não pode ficar guardado conosco. Ele precisa ser pregado, precisa ser falado. E ensinar, irmãos, dá trabalho. Precisa se dedicar. Discipulado, né? O pessoal gosta de dizer, é vida na vida. Você tem que ouvir a pessoa, você tem que caminhar com a pessoa, você tem que se envolver com a pessoa. E a gente precisa criar ou voltar a ter esse hábito de andar com o outro. De se interessar pela vida do outro, de ouvir e de orientar pela palavra. Senão Jesus não tinha falado, ensine-os a guardar o que eu estou ensinando a vocês. Dentro do discipulado, dentro do evangelismo, não pode ter crente preguiçoso. É crente trabalhador. É gente que quer servir ao Senhor integralmente. Esse que Jesus está falando para a gente aqui. Irmãos, tem muita gente querendo alçar liderança. Quero ser líder da igreja. Mas não querem ser ensinados. Acham que estão já aptos a ensinar. Todos nós, irmãos, todo líder precisa ser ensinável antes de ser líder. Até nós que já temos ou um cargo ou um envolvimento da igreja, temos que ter a humildade de abaixar a cabeça e ouvir aquilo que o Senhor está falando, para a gente ser ensinado e passar para outro. Nós temos o privilégio, irmãos, de ser ensinado por Jesus Cristo, por homens tementes ao Senhor, pelo nosso pastor Carlos Elias. Nós temos que ouvir, o Senhor colocou à frente da nossa igreja. E ele traz aqui todo domingo mensagens poderosas do Senhor. E a igreja precisa ouvir e praticar. Precisa ir. Irmãos, imagina, essa igreja domingo, manhã lotada, não cabe nem mais gente aqui. Lá em cima está cheio. Se todo mundo ouvir um pouquinho do que for falado e começar a praticar, olha a revolução que a gente faz aqui em Campo Grande. Faz uma revolução, irmãos. A gente faz uma revolução. E aí é consequência. A gente alcança Campo Grande, daqui a pouco Deus está despertando missionário e vai para o Nordeste, vai para a Amazônia, e vai para a África, e vai para a Ásia. Por quê? A igreja ela estará cheia do poder do Espírito Santo do Senhor.
E isso vai ser multiplicado. E vamos multiplicar discípulos, porque essa é a nossa missão. Pregar a palavra, ensinar. Mas não é simplesmente, irmão, falar, Jesus te ama. É bom, fale. Mas fale mais. E dentro disso, eu queria falar 3 pontos rapidamente com os irmãos sobre esse ensino de Jesus. Eu usei o livro do meu amigo, Dr. Diogo Carvalho, Relacionamento Discipulador. Aí, Diogo, Diana, eu sei que gosta aí desse livro, né? É um box, é um combo. Você pode comprar lá na Livraria de Missões Nacionais. Dr. Diogo hoje talvez seja uma grande referência no discipulado, no evangelismo, no pequeno grupo multiplicador. E nesse livro, Relacionamento Discipulador, que todo crente deveria ler, porque realmente é de excelência o escrito aí do pastor Diogo Carvalho. E aí, irmãos, 3 ensinos de Jesus, como ele ensinava aos seus discípulos, que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro, Jesus, ele ensina pela Escritura. O primeiro grande ensinamento de Jesus é que ele usa os Escritos para ensinar os seus discípulos. Em Lucas 24, do 13 ao 17, Lucas 24, se você puder abrir a sua Bíblia, Lucas 24, 13 ao 17, depois 25 ao 32. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Lá no 25. Então Jesus disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia, que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a que seu respeito constava em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Jesus havia morrido, já havia aqui ressuscitado. Os seus discípulos ainda estavam tentando entender essa questão. As mulheres já haviam ido lá ao sepulcro, tiveram aquele momento extraordinário sobre a ressurreição de Jesus, mas parece que os discípulos ainda não tinham acreditado muito nessa situação. E aí 2 desses discípulos, eles estão caminhando a uma aldeia chamada Emaús. Ficava a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam caminhando. Isso dá, em média, irmãos, uma caminhada aí, tipo igual eu caminho, de 1 hora a 1h30. Tem gente que caminha mais rápido, né? Você acha que andou, a pessoa já está lá na frente, já está fazendo outra coisa, porque tem gente muito rápido. Mas a caminhada média é de 1 hora a 1h30, de 10 quilômetros, andando em passos normais. E eles estavam ali caminhando e conversando sobre o que estava acontecendo, sobre os últimos acontecimentos. Quando então o próprio mestre chega ali entre eles, e eles ainda não o reconheciam, né? Estavam como cegos. Ele os indaga acerca dessa conversa e pergunta: o que vocês estão falando? O que vocês estão tratando? E eles até, né? Poxa, você é um estrangeiro que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Era a última notícia, né? A notícia já tinha se espalhado por toda Jerusalém. Aquele líder religioso havia morrido na concepção dos judeus, dos sacerdotes, dos romanos. Havia, então, eliminado esse Jesus Cristo.
E Jesus começa a conversar com eles. Jesus, irmão, se você olhar o texto, em nenhum momento ele chega quebrando tudo. Ele chega, ó, vocês estão falando aí besteira. Mais à frente ele vai até dar uma chamada de atenção neles. Mas Jesus ouve, ele pergunta, o que vocês estão falando? E então ele começa a caminhar com essas pessoas. Ele começa a ouvi-los. E então ele relembra essas pessoas biblicamente, através das Escrituras, as promessas de Deus. Começando nos escritos de Moisés, passeando pelos profetas. Olha que interessante, irmãos. Jesus era muito bom, né? Era um mestre de excelência, porque ele começou a passear em tudo isso num período curto, na caminhada. Imaginou, Paulo? Uma caminhada, 1h30. A gente discorrer pelos profetas, pelas profecias, pelo Pentateuco, falando sobre Jesus Cristo, sobre Messias. E ele começa a falar, olha, não era necessário então que esse Cristo deveria sofrer? Que essa era a missão do Messias? Não era então necessário que isso acontecesse? Irmãos, olha que interessante, eu quero abrir um parêntese aqui. Jesus, em nenhum momento desse primeiro momento, ele chega e fala, olha, isso mesmo, o culpado disso é o Império Romano, abaixe o Império Romano. Não, os culpados disso são os hipócritas dos sacerdotes, não. Jesus vai ensiná-los e relembrá-los o quê? A Escritura. Ele não dá lugar, irmãos, para discussões tolas. Ele não dá lugar para brigas que dividem a igreja. Pelo contrário, ele chama esses discípulos e mostra, olha o que está escrito sobre o Messias. Olha o que é a palavra de Deus. Irmãos, vamos fugir dessas discussões tolas. Como igreja de Jesus Cristo, em nome de Jesus, vá pela palavra. Começa a agir pela palavra no seu trabalho, dentro da sua casa, na faculdade, no curso, aonde você estiver. Vamos pela palavra. Se alguém chegar para você, porque agora é assim, não. Olha, mas Jesus ensina assim, mas a palavra de Deus diz assim. Mas eu confio nessa promessa de Jesus Cristo, porque o Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A vitória de Jesus Cristo, ela é sua, ela é minha, ela é nossa, ela é da igreja dele, em nome de Jesus. Vamos fazer a diferença, irmãos, vamos fazer diferente. Jesus está nos ensinando, ele ensina pela palavra. Vamos buscar ensinar pela palavra. Paulo diz lá para a gente, 2 Timóteo 3,16, a Bíblia é a nossa fonte para ensinar, repreender, corrigir. Vamos usar mais a palavra. Nossos ensinos, irmãos, infelizmente, muitas vezes, nós queremos incrementar a pregação, os ensinos com outras coisas, mas a principal é esquecida, que é a palavra. A palavra de Deus é suficiente para qualquer demanda do cristão. Ela é a palavra poderosa de Jesus Cristo. Não precisamos do mais. Quando se torna mais, é heresia, é seita. Porque a seita vai dizer, a palavra mais o ensino de fulano. É a palavra mais a revelação de ciclano. É a palavra mais... Aí não é. A Bíblia, ela é a única regra de fé e prática do cristão. Ela é suficiente. Deus é soberano e Ele nos fala através da sua palavra inspirada. Ele é o nosso Deus. Ele ensina pela palavra. Em Mateus 19, do 4 ao 5, Jesus cita Gênesis 1, 27. Ele ali está falando da criação do homem, macho e mulher. Mais à frente, Mateus 22, 31, 32, capítulo 22, versículo 31, 32, Jesus então cita Êxodo 3, 6. Ele afirma, repetindo, do eu sou, a afirmação que o eu sou é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Em João 12, do 39 a 40, ele cita Isaías 6, falando acerca da cegueira espiritual dos judeus. Olha, irmãos, toda a sua vida, todo o seu ministério, e aqui eu citei só alguns textos, Jesus ensinava pela palavra. E aí, quando eles estão numa casa, Jesus vai abençoar e separa o pão, os olhos deles caem.
E aí eles falam uns com os outros. Mas meu amigo, quando ele falava sobre as Escrituras, o nosso coração não era aquecido? Olha, irmãos, que interessante. O coração deles foi aquecido pela presença de Jesus, mas pela palavra que estava sendo ensinada. A palavra de Deus aquece corações e ela transforma vidas, meus irmãos. Em nome de Jesus, ela transforma. O segundo ponto, rapidamente, Jesus ensina na caminhada. Quem já me ouviu falar isso aí, né? Jesus na caminhada, né? Eu tenho falado muito com os vocacionados. É na caminhada que Deus vai nos ensinando. É na caminhada com Deus que Deus vai falando conosco. É na caminhada com Jesus que Ele vai colocando pessoas para nos ajudar, para nos orientar. É na caminhada porque Deus quer que o crente em Jesus, ele seja ativo, ele seja trabalhador. Então nós precisamos sair do banco da inércia e caminhar. E caminhar com Deus. E nessa caminhada, Jesus, ele ensina. Abra sua Bíblia em Mateus 20, capítulo 20, versículo 17. Olha que interessante. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse. Jesus tinha um relacionamento muito próximo com os seus discípulos. E aí o texto aqui de Mateus 20, 17, Jesus vai subir a Jerusalém, ele chama os seus 12 discípulos num cantinho e começa a caminhar com eles. Olha que privilégio, gente. Imagine hoje você poder estar do lado de Jesus e caminhar, e ouvir o que o mestre tem a dizer, e ouvir o que o mestre tem a falar, e ele vai ensinando. E ele vai informando aos seus discípulos. E todo o seu ministério, Jesus, ele caminha com os seus discípulos. O caminhar, irmãos, é se dedicar com o próximo. O caminhar é dar atenção ao que o outro está precisando. O caminhar com Jesus é dar tempo para aquela pessoa e colocar ali diante do Senhor juntos, em oração, um ao outro ajudando, um ao outro fortificando, pedindo ajuda. Então, irmãos, não abra mão de estar na casa de Deus. Não abra mão, irmão. Se você hoje ainda não está no pequeno grupo multiplicador, entre no pequeno grupo multiplicador, para que você seja abençoado, irmãos, na caminhada. Jesus nos abençoa nessa caminhada. É um privilégio. Irmãos, é no caminho, é no ensinamento do caminho que Deus vai abrir nos nossos olhos a nossa visão. Ele nos faz entender o próximo passo. Pastor, qual passo que eu vou dar agora? Me ajuda. Vamos caminhar. Vamos andar. Vamos servir a igreja. Vamos ajudar no trabalho da igreja, nos desafios da igreja. E eu vou te dar certeza, irmãos. Se você fizer isso, você vai entender o próximo passo. Não estou falando que é de hoje para amanhã, mas você vai entender. A maioria dos missionários que eu conheço, todos, pode ver o testemunho do missionário. Eu estava na minha igreja, e eu trabalhava, e eu fazia isso, e eu me envolvia, e eu evangelizava, e eu discipulava, e eu estava no culto, eu servia, eu limpava. E agora o missionário está na África, o outro está na Ásia. Pode ver, irmãos, 99%, sempre tem aquele 1%, que foi se aventurar, sempre tem. Mas 99% é gente que estava ali, ó. Eu plantava igreja, eu ajudava a minha igreja local, eu abria, eu fechava, mexia no som, eu cantava, eu estava aqui envolvido na vida da igreja. E nessa caminhada, Jesus vai ensinando a gente, irmãos, se envolva. Ele quer ensinar você, Ele quer caminhar junto com você. E sabe quem Ele usa? Nós. E Ele usa você para abençoar outra pessoa que está na caminhada. Ele usa outra pessoa que está na caminhada para te abençoar. E isso, a obra do Senhor vai sendo feita, vai sendo multiplicada. E nós vamos alcançando lugares que nós nem imaginávamos. E aí você fala, eu nem imaginava estar aqui. E agora eu estou. Eu nem me imaginava fazer isso. E agora estou fazendo. Porque Deus vai colocando. Necessidades vão se abrindo. E nós vamos chegando. Porque na caminhada o Senhor vai nos mostrando. Na caminhada, irmãos, significa que todos os momentos nós precisamos andar junto, andar próximos,
chamar a todos, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Em todo instante, durante o seu ministério, Jesus procura usar o contexto que ele está para ensinar os seus discípulos. Em Mateus 19, 22 e 23, ele ensina aos seus discípulos. Um jovem chega a Jesus querendo seguir e ele fala: vende tudo que tem. E aí Jesus ensina aos seus discípulos, logo após essa situação, sobre o apego aos bens. Nos afastam de Jesus Cristo. Ele ensina aos seus discípulos isso. Jesus, então, em cada passo, em cada caminhar, ele pega aquela situação e, vem cá, discípulos, está vendo isso que aconteceu? É por causa disso, disso, disso. Não é bom, gente? Quando chega alguém e nos ajuda a entender algo, chama aqui, vem cá, meu filho, senta aqui. A gente tem que fazer isso, a gente tem que se movimentar. Procure pessoas, irmãos maduros na fé, e peça conselho, peça aos pastores, converse com os pastores, para que a gente viva essa experiência da caminhada com Cristo Jesus. Em Lucas 21, do 1 ao 3, Jesus ensina sobre o coração sincero que agrada a Deus. Ele está vendo lá os publicanos, os ricos, os sacerdotes dando oferta, mas chega aquela senhora e dá a oferta de coração. E Jesus então chama novamente seus discípulos e fala: olha, ali está com sinceridade, ali está dando com alegria, ali está me servindo de coração. Essa é a adoração genuína. Então todas as etapas na vida de Jesus, do seu ministério, é ensinar na caminhada. Irmãos, na cena lá da mulher do vaso de alabastro, Mateus 26, do 6 ao 13, depois do acontecido, os discípulos ficam ali em fervorosa. E ali, eles são ensinados por Jesus sobre humildade, adoração. Precisamos, irmãos, cuidar uns dos outros, dar tempo e atenção, liderar como Jesus, ensinar como Jesus, requer dedicação a Deus e ao próximo. Precisamos desses líderes. E para encerrar, Jesus, ele ensina pelo exemplo. Jesus, irmãos, ele é a mais forte presença de exemplo que nós vamos ter em nossa vida. Você quer seguir um exemplo? Siga o exemplo de Jesus. Jesus sempre dava aos seus discípulos a oportunidade de vê-lo realizando o que ele falava. Jesus não era aquela pessoa que dizia: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Muitos fazem isso. Não, fala o que eu estou falando. Tem pai que gosta de falar isso para o filho, né? Fala o que eu estou te mandando, mas não faz o que eu faço. Jesus não, era o contrário. Faça o que eu falo, vendo o que eu faço. Era isso que Jesus fazia. Jesus mostrava o que tinha que ser feito. Jesus dava o exemplo para os seus discípulos. O ser humano, irmãos, ele sempre quer o melhor do outro. O outro sempre tem que fazer melhor. O outro sempre tem que, está fazendo pouco, tem que fazer melhor. Mas quando chega a minha vez, não é bem assim não. Vou tentar, mas o outro tem que fazer melhor. O outro tem que buscar ser melhor. Irmãos, não é assim. Porque eu quero sempre que o outro seja o exemplo e não eu. Você está sendo exemplo para sua família, você está sendo exemplo no seu ministério, você está sendo exemplo no seu trabalho. Quem as pessoas procuram no seu trabalho para pedir um conselho? Eu vou falar com o Felipe, porque com o Felipe eu tenho certeza que ele vai me ajudar, porque ele é ético, porque ele é fiel, ele é temente a Deus. Quem é você no seu trabalho? É quem está dando exemplo? Vamos seguir Jesus Cristo no exemplo da vida que foi a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos ser exemplos para todas as nações. Jesus ensina aos seus discípulos a importância da oração, comunhão constante. Abra lá em Lucas 22, versículos 39
41, Lucas 22. (39, 41). Diz assim: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Irmãos, Jesus ensinou pelo exemplo aqui os seus discípulos. Ele não disse: vão orar, e ele foi dormir no outro lado da pedra. Vão orar, que eu vou voltar lá para casa e vou descansar na cama. Não, como de costume, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. E os discípulos que o acompanhavam. Chegando lá, Jesus ordenou: orem para que vocês não entrem em tentação. Era costume de Jesus. Jesus subia ao monte para orar. E levava os seus discípulos e dava o exemplo: olha, vocês vão orar, mas preste atenção porque eu estou indo orar. Vocês vão orar, mas eu estou aqui clamando ao Pai, eu estou falando com o Pai. Não eram, irmãos, ordens vazias, eram ordens pelo exemplo. Façam porque eu estou fazendo. E às vezes a gente quer liderar pelo medo, liderar pela força, e não é assim. Liderar para Cristo é liderar pelo exemplo. É servir a Cristo verdadeiramente, seguir o seu exemplo e ser exemplo de vida para outros. Precisamos de crentes fiéis que sejam exemplos para outros, para termos líderes fortes diante do Senhor. E para encerrar, Lucas 22, 26 e 27. Mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como que serve. Olha o exemplo de Jesus, irmãos. Jesus está falando ali numa sociedade onde o mestre, o sacerdote, era ovacionado, né? Era a pessoa aplaudida, eram os melhores lugares. E aí vem o mestre Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, e diz assim: olha aqui o meu exemplo. No meio de vocês não será assim. O menor será o maior e o maior o menor. E eu estou entre vocês, não como quem está à mesa, mas quem está servindo. O nosso mestre deu o exemplo de servo. Então, na igreja, em Cristo Jesus, no corpo de Cristo, nós devemos ser servos, seguindo o exemplo de Jesus. Não precisamos, irmãos, entrar em contendas, em divisões, dividir a igreja. Ah, porque ele é melhor, tem um cargo desse, cargo daquele. Irmãos, nós estamos aqui para procurar cargos, estamos aqui para servir ao Senhor. Precisamos servir ao nosso Deus como exemplo de Jesus Cristo. Seja no meio de vocês como o que serve. Sejamos servos do Senhor, assim como Jesus foi. Jesus serviu, Ele deu o exemplo. Sejamos exemplos, como nosso Cristo foi exemplo para os seus discípulos e é para nós hoje. Ah, meus irmãos, que sejamos imitadores de Cristo, seguindo o seu exemplo.